Bom dia, Galo. Seja bem-vindo ao Esporte por Esporte. Eu gostaria de começar te perguntando a respeito do tema Marcos Leonardo, né? Muito se falou que ele poderia ter saído, que ele poderia ter sido vendido, né? Propostas do futebol europeu. Gostaria de te perguntar em relação a como foi essa situação toda, como você conseguiu contornar, né? Nessa situação do Marcos Leonardo, que ele acabou ficando no Santos e agora continua jogando com a camisa do Peixe. Bom, obrigado por você por estar aqui. Na verdade, foi uma conversa bem direta e um posicionamento do Santos que nós não poderíamos, naquele momento, ter qualquer tipo de atitude, a não ser ter o Marcos aqui para que ele pudesse nos ajudar a sair desse momento difícil. Então eu tenho que agradecer também o staff do atleta, o próprio atleta, que entendeu que ele é um talento do clube, ele plantou só coisas positivas aqui, tem que colher coisas boas. Fiz uma pergunta a ele, qual o atleta que protagonista do Santos, que nos últimos 20 anos não foi vendido, nenhum praticamente, o Santos é um dos grandes vendedores do Brasil, e que ele teria um sucesso no momento certo, que teria que encerrar esse ciclo com a gente, e se for esse ano, se for no meio do ano que vem, numa condição que fosse muito boa para ele, para a família. Ele é um arrimo de família, mas é um menino querido pelo clube e que nós queríamos contar com ele até o final do ano. É evidente que mexemos no contrato do atleta, criamos algumas regras específicas para que ele e os seus representantes ficassem confortáveis para uma próxima janela, e o Santos também, defendendo sempre as nossas cores. Mas deu tudo certo, e também agradeço a condescendência dele, do seu representante, dos seus pais, nessa nossa parceria e construção de um negócio futuro que vai ser bom para todo mundo. Aconteceu alguma promessa de venda para o futuro? Não existe uma promessa de venda, existem regras dentro do contrato do atleta que o Santos vai cumprir se acontecer, chegarem em determinados valores. São regras que são coisas internas nossas, mas que satisfez o staff do atleta e o próprio atleta. Galo, a respeito de quando você chegou ao Santos, né, nesse retorno seu, né, você tem uma história aqui no clube, foi capitão, né, foi técnico também. Como que foi essa chegada, numa turbulência, num momento tão difícil, né, tão complicado que ainda é, né, o time está na zona de rebaixamento, convive com resultados ruins. Como que foi a primeira impressão quando você chegou aqui ao Santos nesse retorno? Não, na verdade eu tive praticamente 24 horas para pensar sobre esse convite quando eu recebi, e resolvi aceitar em função do grande desafio. Eu acredito que todo grande desafio ele vem com grandes oportunidades, né? Colados, juntos. E aí a expectativa foi de tentar fazer o melhor. Eu estou aqui não por ter tido uma história no clube, é a 8ª temporada que eu defendo o Santos de alguma maneira. Joguei por cinco temporadas aqui e mais 2 trabalhando como treinador e membro da comissão técnica. Então, quer dizer, eu conheço o clube, eu conheço a cidade, sei quais são as suas necessidades, e no momento da maior dificuldade, foi para mim, primeiro, uma honra voltar ao Santos nesse sentido, e também me preparei muito para estar aqui, né? Já fiz gestão esportiva por 4 anos praticamente já na CBF, no Atlético Mineiro. Então, um tempo de praticamente 41 anos dentro do futebol, eu acho que tudo isso somado, e é claro, sempre querendo aprender mais e ter mais conhecimento, deixar coisas positivas e tentar fazer com que o Santos, nesse momento, pela sua história, pelo tamanho da sua camisa, não passe por o que está passando agora. Galo, a respeito da sua viagem para a Europa, como foi? Muito se noticiou na época que seria um dado momento, mas depois foi em outro momento na situação, né, em busca de negociações e contratações de jogadores. Por que foi tão importante essa viagem para a Europa, né? Se tinha algo engatilhado, se a sua presença foi fundamental para as negociações se concretizarem em relação ao Alfredo Morelos, ou se não conseguiu algo sobre o Roberto Pereira. O que você pode falar sobre essa viagem à Europa? Então, na verdade, essa viagem estava sendo preparada. Nós tínhamos 3 possibilidades de 3 atletas, e na verdade seria o Roberto Pereira a primeira opção que nós teríamos dessa viagem específica. Só que aconteceu que nós marcamos uma data para que se definisse a situação, que eu colocasse para ele um projeto esportivo, e o Santos fez o maior esforço possível para que isso acontecesse. Chegou nos valores que o atleta e o seu representante queria. Colocamos à disposição dele todo um propósito esportivo, de uma liderança, de um tempo de contrato, para que ele ficasse bastante confortável em estar aqui. E no tempo final ele acabou resolvendo que não viria para a América do Sul. O que aconteceu de não ter ido antes foi que, quando começou a negociação com o Santos, ele tinha um representante, que é um representante importante na Itália hoje, é um cara que ganhou o título de maior representante no ano passado, e eu o conheço há vários anos.
E no interim dessa negociação apareceu um novo representante desse atleta, mesmo sabendo que o contrato era com o anterior. Esse anterior respeitou a ida do Santos, respeitou a nossa negociação com esse novo agente, e quando não aconteceu com a gente, nós sabemos que ele notificou já a FIFA. Então, para os futuros interessados no atleta, provavelmente vai existir uma demanda, porque pelas regras da FIFA, se o atleta tem uma representação e assina com outro, ele corre o risco até de uma demanda chegar a ficar 3 anos sem poder atuar. Quer dizer, a gente respeita a ideia do jogador, mas provavelmente um clube futuro que venha negociar com ele vai participar dessa demanda, e aí a gente não sabe o que pode acontecer, um acordo ou não. Então, enfim, nós saímos dessa negociação bastante conscientes que nós fizemos o nosso melhor, fizemos da maneira correta. E lá na Europa também me dá a possibilidade de trazer mais 2 atletas, e um deles era o Alfredo Morelos, um jogador que eu queria muito negociar com o Santos. Eu acho que o Santos vai ter um atleta aqui de 27 anos, jogador da seleção, um centroavante que também faz a função, já fez a função de lado, como um segundo atacante por dentro. Então dá opções técnicas para o nosso treinador e dá para o Santos futuramente um ativo bastante importante, porque é um atleta que tem números incríveis e que pode no futuro ser vendido e trazer dividendos muito interessantes para o clube. Então foi uma negociação que eu entendo que foi muito favorável para a gente, e espero que já nos dê retorno técnico agora nessa reta final de campeonato. E o terceiro jogador você pode revelar? Não, porque praticamente não houve a intenção mais depois do Morelos de caminhar para essa terceira intenção nesse momento, que era mais ou menos a mesma posição, e a gente ficou muito contente com o aceite do Alfredo. E vai chegar mais alguma contratação para o Santos até a data limite de inscrição para o Campeonato Brasileiro? Então, nós temos como data dia 15, né? E a troca de até 8 atletas. E nós temos a condição, porque temos vários jogadores emprestados, pelo número de inscritos que foram feitos aqui, nós temos condições de trazer mais atletas. Mas é evidente que esse momento de negociação engessa um pouco a gente, porque são atletas talvez de outras posições que a gente não tem a necessidade de trazer agora, e o que a gente tem necessidade a gente não consegue encontrar no mercado pelo tempo parado, ou por ter encerrado as suas ligas só em maio, ou por estar há mais tempo parado. Então, quer dizer, é um encaixe que tem que existir, não é só a nossa vontade, não é só a disponibilidade do presidente em tentar ajudar financeiramente o momento técnico nosso agora. Tem que ser uma junção de coisas, mas a gente segue atento ao mercado, converso diariamente com a Gui para possibilidades futuras aí mais rápido possível acontecerem. E sobre Soteldo, existiu alguma possibilidade nas tratativas com o jogador de acontecer uma punição mais severa, uma punição mais rígida, ou tudo foi tratado conforme já era planejado para respeito dessa última situação do atacante do Santos? Não, a punição veio em cima do erro. Aconteceu o erro, a gente corrige, e vamos defender sempre a equipe do Santos. É um jogador importante que a gente quer contar, queria até que ele tivesse numa condição melhor. Nós queremos ele no time, só que é evidente que nós vamos sempre defender o Santos em primeiro lugar, sempre. E houve um erro, houve a punição, e vida que segue, e a gente espera que ele volte e retorne da seleção em boas condições para seguir nos servindo aqui como o bom jogador que ele é. A respeito da sua relação com o Diego Aguirre, qual a influência, como que você pode dizer em relação à sua abertura em, por exemplo, estar questionando, estar opinando, estar contribuindo, ajudando o técnico Diego Aguirre a respeito de escalações, de planejamentos? Como que é a sua relação com o Diego Aguirre em tão pouco espaço de tempo? A relação até agora está sendo bastante saudável, e eu procuro fazer com ele o que eu gostaria que fizesse comigo na época que eu estava como treinador. Nós discutimos sobre parte técnica, sobre parte tática, individualidades. A decisão sempre é do treinador, então ela é até a página 2. É evidente que coloco a minha maneira de pensar e ele coloca a dele, nós discutimos, e a decisão tem que ser dele, não pode ser diferente. A gente tem se dado bem em algumas coisas eu respeito a sua posição, e a gente faz reuniões constantes, pré-jogo e pós-jogo, para a gente fazer uma análise de coisas que eu entendo que foram assertivas e coisas que foram deficientes nos momentos que nós tivemos. Essa oscilação que acontece com o time num momento mais difícil nosso, a gente entende que é normal, e eu estou aqui para gerar esse conforto, não só para ele, mas uma confiança bastante intensa para os atletas. Tivemos uma conversa na quarta-feira, eu com o grupo todo, muito boa, onde eu coloquei
o que o Santos espera, o que o Santos quer disso tudo, com bastante confiança, mas cobrando o nosso dia a dia, porque a gente vem de 3 jogos aí, praticamente um jogo bom contra o Grêmio, um jogo aceitável contra o Atlético Mineiro e um jogo muito ruim contra o América. Então, quer dizer, esse jogo contra o América machuca a torcida, machuca nós aqui na parte diretiva, e eles mesmos, os atletas, entendem que foi um momento bem ruim, bem difícil. Os primeiros colocados também oscilam, é evidente que a gente também ia oscilar. A gente espera que isso não volte a acontecer, porque nós estamos tendo um apoio fundamental para a gente, que é o apoio da torcida. E esse apoio a gente não pode perder, porque sem a torcida, em qualquer situação, para você vencer uma competição, ou para você tentar chegar em competições internacionais, ou sair desse processo que nós estamos agora, com a torcida a chance é muito grande que isso aconteça. Nós queremos um torcedor junto com a gente, precisamos da torcida do Santos. A torcida do Santos tem sido emblemática, principalmente nos jogos da Vila Belmiro, e a gente espera que isso aconteça já no jogo contra o Cruzeiro novamente.